Oi, meu nome é Ellen Novaes e hoje a gente vai conversar sobre o decreto dominical e o fim dos tempos. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso, porque é um assunto que tem sido falado bastante nesses últimos tempos, principalmente por causa daquelas coisas da COP26, aquelas reuniões que estão tendo, que envolve o clima, que envolve a intenção de se guardar um dia com argumentos ecológicos, né, de que o mundo precisa de um dia de descanso. E por esse assunto ter sido muito falado nesses últimos tempos, está sendo muito falado nesses últimos tempos, eu recebi essa sugestão de gravar esse vídeo. Até quero agradecer ao Felipe, porque ele deu essa sugestão de gravar, falar sobre isso. Eu achei um tema muito importante, eu acho que sim, que a gente tem que falar sobre isso. Porque aqui, né, gente, aqui é um canal sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o universo cristão jovem e não jovem também, né? Se você não é jovem, também você pode ficar aqui que tá tudo certo. Mesmo nós sendo jovens, a grande maioria que acompanha aqui o canal são jovens, mas tem também outras pessoas não jovens e são muito bem-vindas, é claro. Só que mesmo nós sendo jovens, isso não nos tira dessa responsabilidade de falar sobre e saber sobre esse assunto, sobre o assunto dos fins dos tempos, sobre o assunto do decreto dominical. E é por isso que eu vim falar um pouco com você sobre isso. Eu não vou entrar aqui profundamente no assunto de como será o decreto dominical, como que foi do sábado pro domingo a guarda, isso daí é um assunto para outro vídeo. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso, mas esse aqui é um vídeo um pouco mais diferente, você vai entender o porquê. Lá em Mateus 24, no versículo 9, diz bem assim. Já vamos iniciar já com o versículo, olha só. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. É muito interessante que aqui fala sobre uma perseguição, né? Uma perseguição que ela é real e vai acontecer. Isso não é algo tirado da nossa cabeça, da nossa mente, das nossa imaginação, né? Não é algo de uma religião que falou isso, não é algo de pessoas que não tem o que fazer, que inventaram. Isso é algo que vai acontecer, vai existir uma perseguição, assim como já existiu outras vezes, só que essa perseguição é uma perseguição ainda mais forte, é uma perseguição ainda mais severa. A perseguição do fim dos tempos é, obviamente, a última perseguição, então digamos que é a chance final do inimigo de Deus para perseguir aqueles que levam o nome do Senhor. E isso também não é coisa da minha cabeça, a Bíblia, ela dá essa base pra gente entender, mas isso é um assunto que eu vou entrar mais profundamente num vídeo mais pra frente, tá bom? Nesse vídeo aqui, na verdade, a minha intenção é te fazer pensar sobre algumas coisas importantes do fim dos tempos e do decreto dominical. Porque olha o que continua dizendo ali em Mateus 24, agora no versículo 13 e 14, lá diz bem assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então no fim dos tempos vai existir essa perseguição. Mas antes de Cristo voltar, também vai existir o evangelho sendo espalhado pelo mundo todo, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? O evangelho está sendo pregado cada vez mais, e vai alcançar muitas pessoas. Mas o que é interessante é sobre aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é uma coisa que me faz pensar muito sobre, e eu acredito que isso deve fazer você pensar sobre. Se não faz, deveria fazer você pensar sobre. Porque os salvos, eles serão salvos se perseverarem até o fim. Os salvos dos fins dos tempos, eles só serão salvos se passarem por essa perseguição firme, se eles perseverarem mesmo em meio à perseguição. E será que nós estamos preparados para essa perseguição? Será que nós estamos preparados para quando simplesmente vierem com, olha, agora você tem que guardar o domingo, e então quando disserem, agora você não pode mais guardar o sábado, quem guardar o sábado vai ser morto, vai ser aprisionado, morto, etc. Será que nós estamos preparados para esse tempo? Será que nós estamos preparados para quando vier esse momento? Nesses últimos tempos, como esse assunto tem sido falado em vários lugares, tem sido pregado em igrejas, tem sido gravado vídeo sobre isso, né? Vocês sabem muito bem que teve ali várias polêmicas sobre, e também teve muito sensacionalismo em cima desse assunto. Ainda tem muito sensacionalismo. As pessoas se perguntando sobre quando será o decreto dominical, está próximo o decreto dominical, a COP26 e a reunião de líderes religiosos, a reunião de líderes políticos, o que é realmente um grande problema, porque toda vez que a igreja se uniu com o Estado, deu ruim. Vocês sabem muito bem que deu ruim todas as vezes que se uniram, teve perseguição. Então isso é realmente um grande problema, é sim um grande problema. A gente não pode fingir que tá tudo certo, que isso não são passos que nos fazem se aproximar da volta de Cristo, que isso não são passos que nos fazem se aproximar da grande perseguição. São passos, sim, que nos faz se aproximar da grande perseguição. O tempo da grande perseguição está próximo e a gente sabe disso, porque os sinais que estão na Bíblia estão se cumprindo.
vem se cumprindo. E falta bem pouquinho mesmo para a volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus a gente vai ter que passar pela perseguição. Aqueles que estiverem vivos, né? Aqueles que não falecerem antes da grande perseguição vão ter que passar por um momento da perseguição. E muitos vão morrer no momento da perseguição porque decidiram estar ao lado de Cristo. Decidiram se manter firmes à palavra de Deus. E isso não sou eu também que digo. Isso é o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 14:12. Diz bem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso que é a perseverança dos santos, é isso que Jesus mesmo disse lá: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? Guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os 10 mandamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, não deixando de lado nenhum mandamento e permanecendo com fé em Cristo Jesus, porque a salvação é por Cristo Jesus, a salvação vem por meio da graça de Deus e a gente sabe disso. Não são os mandamentos que vão nos salvar, mas sim Cristo Jesus que nos salva. Só que quando somos salvos, então nós obedecemos a palavra dele. Nós demonstramos a todos que nós adoramos o único Deus, o Deus que fala para nós guardarmos os mandamentos. Agora eu quero que você pense uma coisa muito importante, que você tenha isso em mente, sabendo de todo o cenário que está cada vez mais próximo da perseguição, né? Todo o cenário que está sendo montado. Será que você está preparado para isso? Porque muitas vezes, antes da gente tentar descobrir quando será, ou será que está mais próximo do que a gente imagina, ou será que está mais longe do que a gente imagina, a gente precisa se perguntar: será que eu estou preparado? Será que as coisas que eu estou fazendo estão me edificando? Será que as coisas que eu estou vendo estão me edificando? Será que eu estou em contato com Deus da forma como eu deveria estar em contato? Será que eu estou me conectando com o Senhor da forma como eu realmente deveria estar me conectando, lendo a palavra, orando, obedecendo ao Senhor e levando Cristo a outras pessoas? Será que eu estou fazendo isso? Como está sendo teus olhos? Será que você tem visto coisas fúteis que não vão te ajudar em nada, que não te edificam em nada? Será que você tem ouvido coisas fúteis, músicas fúteis? Será que você tem lido coisas fúteis, coisas que não vão te edificar? E sabe por que isso é tão importante? Porque quando chegar no momento da perseguição, no momento do fim, você vai desejar ter lido a Bíblia mais do que você tem lido hoje. Quando chegar no momento do fim, você vai desejar ler algum livro importante sobre Cristo, sobre os mandamentos de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, que talvez você não tenha lido hoje porque você está gastando tempo com outras coisas. Isso é uma coisa que eu mesmo me pego pensando. Às vezes eu olho pra mim e eu penso: eu preciso estudar mais sobre isso, porque quando chegar o tempo do fim, isso vai me fazer falta se eu não estudar. E realmente vai me fazer falta se eu não estudar. Vai fazer falta mesmo. Porque no tempo do fim, no tempo da perseguição, a gente já tem que estar preparado. A gente não pode se preparar lá no tempo da perseguição. A gente tem que se preparar antes, para que quando chegar no momento da perseguição, a gente possa dizer: não, eu li isso, eu sei disso, na Bíblia diz isso. As profecias falam que vai ser assim. Você tem que conhecer o tempo. Você tem que conhecer o que a Bíblia fala sobre as profecias. Tem que conhecer o que o Senhor espera sobre você. E isso só pode acontecer se a gente dedicar mais tempo para estudar aquilo que nos edifica. E muitas vezes a gente gasta tempo com coisas que não vai fazer diferença nenhuma para nossa salvação. Na verdade, pode ser até que faça diferença, mas a diferença é para a gente perder a salvação. São as coisas espirituais que você se alimenta que vai fazer a diferença. São as coisas que você tem contato com Cristo que vai fazer a diferença. Só que as coisas que não são de Cristo, são as coisas que são fúteis, as coisas que não edificam, também vão fazer diferença. Porque você pode acabar se perdendo por isso. Porque não foi edificado. Como você vai fazer isso que Cristo está dizendo pra você fazer, que é perseverar até o fim? Tipo uma prova. Se eu não estudar o conteúdo antes, na hora da prova não vai dar nada certo. Vai ser muito difícil fazer aquela prova sem estudar o conteúdo antes. Quando não tivermos mais como ter esse contato tão próximo com a Bíblia, quando não tivermos mais como ir para a igreja, quando não tivermos mais como ter esse contato com livros que nos ajudam, que nos edificam, e quando não tivermos mais essa liberdade que nós temos hoje, aí que as coisas vão estar difíceis. Por isso que a gente tem que aproveitar o tempo bom. Você lembra, a gente pode até fazer uma referência, né, com José, que tem que aproveitar o tempo das vacas gordas para quando vier o tempo das vacas magras. É claro que ali no caso de José estava sendo falado sobre alimento e tudo mais, só que é realmente isso, a gente tem que aproveitar os tempos bons e se preparar para os momentos ruins que virão. E uma coisa importante que você não pode se esquecer é que agora é tudo ou nada. Agora é o momento de você levar a salvação para mais pessoas. Nós precisamos sim respeitar as pessoas com as opiniões delas, com as religiões delas, mas a gente precisa levar a mensagem. É isso que aqueles que perseverarem até o fim
fazem. Nós sabemos sim que a perseguição virá e não tá longe disso acontecer. Sabemos que a perseguição envolve o sábado, sabemos que a perseguição envolve todos os 10 mandamentos de Deus, sabemos que a perseguição envolve aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, e mesmo que você pense que isso é um absurdo, que isso jamais vai acontecer, se a gente olhar para o passado, a gente vai perceber que em vários momentos existiu perseguição. Em vários momentos, vários cristãos morreram, mártires morreram pela palavra de Deus. Então, isso não é algo absurdo, já aconteceu outras vezes e vai acontecer mais vezes, vai acontecer ainda no momento final da perseguição, onde será perseguido muito mais fortemente do que já aconteceu. Vai ser a pior das perseguições. E você acha que você vai estar preparado para isso? E falando sobre domingo, sobre o sábado, a gente precisa se lembrar sempre que o sábado é o selo de Deus e que isso vai ser importante pra gente no fim dos tempos. Os mandamentos em geral, só que o sábado a gente sabe que é um mandamento esquecido, né? Eu falei sobre o sábado em um vídeo, que eu vou deixar no link da descrição. Veja depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Vai chegar um momento em que a liberdade de cultuar nos será tirada. Vai chegar um momento daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, aqueles que são cristãos, aqueles que escolhem estar ao lado de Cristo, não vão mais poder pagar nem receber. Vai chegar um momento que essas pessoas não vão conseguir mais trabalhar se quiserem obedecer e ouvir a voz de Deus. Vários direitos nos serão tirados. A nossa família pode ser tirada de nós, mas não existe ninguém que pode nos tirar de Cristo, a não ser a gente mesmo. Não existe ninguém que pode nos arrancar dos braços de Deus se não for a gente mesmo. E esse vídeo aqui tem a intenção de te dar ânimo, para que você possa se preparar para esse tempo. Tenho a intenção de te dar ânimo para você perseverar até o fim. Estamos dando passos ao fim, mas principalmente estamos chegando próximos da Cidade Santa. Por isso, viva e pregue aquilo que você tem aprendido. É tudo ou nada, como eu disse. Agora é o momento de você levar a salvação. Agora é o momento de você fazer de tudo pela obra de Cristo. Agora é o momento de você viver a obra de Cristo em sua vida. Não tenha medo, aquele medo absurdo que te trava, de não fazer as coisas por medo. Não tenha medo, quando vier o momento da perseguição, de negar as coisas do mundo e estar ao lado de Cristo. Vão ser momentos difíceis, mas você precisa se manter firme, não tenha medo. Mas se você tiver medo, vá com medo mesmo, porque coragem é isso. Coragem é você ir mesmo estando com medo. Tenha coragem de negar o mundo, tenha coragem de não abandonar os braços de Deus, não abandonar o Pai, mesmo que você seja destruído por isso. Porque a gente sabe que no tempo do fim, quando Cristo voltar, Ele ressuscitará os salvos. E eles terão uma vida eterna pela frente. Até porque o que adianta a gente viver 50, 60, 80 anos aqui neste mundo se a gente perder a salvação? Por isso vale a pena se manter firme e perseverar até o fim. Vale a pena aceitar a Cristo e se manter firme aos ensinamentos de Deus. Você não precisa se encaixar no mundo, porque o que Deus tem pra você é muito melhor. Temos fortes mensagens de Deus que nós precisamos confiar. Temos fortes mensagens de Deus, tanto na Bíblia quanto em livros inspirados por Deus, que a gente precisa acreditar nisso, que a gente precisa ter isso em mente e que a gente precisa se preparar com essas coisas para que no tempo do fim a gente esteja preparado. Mantenha seu foco em Cristo desde já e persevere até o fim, porque Deus dará um galardão, Deus dará um presente, Deus dará a coroa da vida a todos aqueles que se mantêm firmes. Que você possa pensar sobre isso, possa pensar sobre as suas condições, possa pensar sobre como você se encontra nesse momento. Antes mesmo de pensar quando vai ser o momento, que você possa pensar que você precisa se preparar hoje e amanhã e todos os dias. Porque quando chegar o momento, você não vai ser pego desprevenido. A Cidade Santa se aproxima. Cristo está às portas. Eis que ouço os passos de um Deus que se aproxima. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!